Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? A aula mais importante de direitos humanos já assistiu. Por qual motivo? Hoje nós vamos estudar um documento que vira a chavinha disso que nós chamamos de direitos humanos. Por quê? Porque, querendo ou não, nós temos um grande evento que transformará a história da humanidade e esse grande evento culminará num contexto histórico em que este documento foi produzido. Nilton, que documento é esse? Vem comigo. A gente vai falar um pouquinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nilton, pera ainda. Eu já ouvi falar de uma tal de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não confunda. Na hora da prova, você pode estar nervoso e esses dois documentos serem expressos como sendo a mesma coisa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão data de 1789, século XVIII, fruto da Revolução Francesa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, diga-se de passagem, é a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós passamos a falar de direitos humanos propriamente ditos. Por isso que eu falei que ela vira a chavinha dentro desse assunto. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem como ano aquele que você já conhece, o ano de 1948. Então temos uma primeira grande diferença. O outro documento, 1789, século XVIII, esse aqui, na virada da primeira para a segunda metade do século XX. Então nós temos um contexto histórico aqui a ser analisado. Nilton, onde é que eu vou encontrar esse contexto histórico? Sem brincadeira, você vai encontrar esse contexto histórico ali, onde todo mundo despreza a leitura. É lá no tal do preâmbulo. Lá no preâmbulo, você vai entender o que é que cada um daqueles trechos tem a falar. Esse preâmbulo vai falar de um momento que para a história da humanidade é muito triste. Nilton, que momento é esse? É o fim da Segunda Guerra Mundial. É triste porque a Segunda Guerra chegou ao fim, Nilton? Nada disso. É triste porque ela existiu. Não sei se você lembra, Segunda Guerra Mundial, fruto de um conflito que recebe um nome parecido, também Guerra Mundial, só que no caso a primeira, entre 1914 e 1918. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente fala de um evento entre o ano de 1939 e o ano de 1945. Lembrando que antes tínhamos uma organização, a Liga ou Sociedade das Nações, que foi incapaz de contornar as adversidades ocorridas no planeta, o que culminou com a Segunda Guerra Mundial. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente através do Tratado de São Francisco, a Carta das Nações Unidas vai criar o que nós chamamos de Organização das Nações Unidas. Dentro dessa Organização das Nações Unidas, para a aula de hoje, eu tenho aquilo que talvez você precise conhecer, que é o Conselho de Segurança, que reflete muito do poderio à época. Lembre que eu estou falando do fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. E a Assembleia Geral. Detalhe, a Assembleia Geral, órgão mais representativo. E essa Assembleia Geral que vai aprovar em sua terceira Assembleia isso que é a Resolução de número 217. Nilton, pera ainda que eu já tenho uma discussão. Que discussão é essa? Que questionamento é esse? A declaração, no formato de resolução, ela vai apresentar aquilo que nós chamamos de força vinculante? Ou seja, eu sempre soube que uma resolução ela é muito mais um indicativo, ela é muito mais um, entre aspas, aconselhamento. Por isso não produziria força vinculante. Então, eu, embora não goste, seria obrigado a levantar esse questionamento. Em que sentido? Primeiro, se nós pegarmos o formato, a resposta é não. No formato de resolução, nós não teríamos essa força vinculante. Mas se nós pegarmos o conteúdo, não só a forma, mas a matéria, a resposta seria o quê? A resposta seria sim. Nilton, então, quer dizer que as questões que tangem efetivamente a forma, ou seja, no formato de declaração, evidenciando isso, a resposta é não.
mas as questões que falam a respeito de conteúdo, o conteúdo ele merece máxima observância, já que a gente está falando de direitos e garantias que, quando introduzidos nos ordenamentos, são chamados de direitos fundamentais. Sim, eles teriam máxima observância. Essa resolução ela teria uma espécie de força vinculante. Duvido muito que o seu concurso ele não deixe bem claro o posicionamento da questão, mas você tem aqui uma possibilidade de dupla resposta, dependendo do ponto de vista, tá ok? Beleza, Newton. Uma outra coisa muito perguntada em prova, e detalhe, outra coisa polêmica. Quais são as dimensões ou gerações de direitos humanos presentes na declaração? Nós temos direitos de primeira e direitos de segunda dimensões ou gerações. Newton, por favor, coloca aí o que eu preciso saber, tá ok? Vamos colocar aqui o que você precisa saber. Respectivamente, direitos de primeira geração ou dimensão, direitos de liberdade. Direitos de liberdade. Isso aqui, pessoal, pode encher seu saco, pode incomodar, mas você vai carregar até o dia da sua prova. Direitos de segunda dimensão ou geração. Direitos de igualdade. Direitos de igualdade. Newton, mas deixa eu ver aqui. Um outro questionamento. E os direitos, vamos bem para cá. E os direitos de terceira geração, eles estão presentes na declaração? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você vai encontrar alguns autores, esses aí são mais assanhadinhos. E ele vai falar que quando nós falamos, inclusive no artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Quando a palavra fraternidade está expressa no artigo 1º, alguns dizem que estão presentes direitos de terceira geração. Porém, hoje em dia, na maioria esmagadora das provas, sabe o que é que você vai ter? A não presença dos direitos de terceira geração, mas também note, vou lhe dar aqui um macete, as provas não tentam polemizar tanto quanto você imagina. Newton, como assim? Vamos falar assim, ó. A Declaração Universal expressa em seu conteúdo os direitos de liberdade e igualdade. Beleza, não está dizendo que não expressa os de fraternidade, está correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos se baseia ou evidencia-se em direitos de primeira e segunda geração. Tranquilo, se baseia ou se evidencia-se, mas você não está incluindo aí os direitos de terceira geração. Então, tome muito, mas muito cuidado mesmo com isso. Newton, vem cá. E como é que essa declaração vai ser tão importante? Ela meio que deixa aí alguns direitos a serem observados. Se essa observância vai se dar ou não, é a discussão que a gente teve aqui em cima. Porém, você vai ver que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos que faz parte do sistema global de proteção dos direitos humanos. E dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós teremos outros acordos, este sim, no formato de pacto, no formato de convenção, no formato de tratado especificamente falando, e esses sim terão indiscutivelmente força vinculante. Então, por exemplo, se eu encontro dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos a vedação à tortura, depois eu vou encontrar lá em Pacto Internacional, que fala de direitos civis e políticos, há também vedação à tortura, mas ao contrário do formato de resolução, lá eu vou ter um formato de tratado cujo país se torna signatário, se torna Estado-parte, Estado-membro e acaba assumindo o dever de não torturar. Deu para entender? Então é como se essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fosse um pontapé, ela fosse um miolo de uma teia. Essa teia vai se expandindo. Próximo à declaração, eu tenho outros documentos do sistema global, mas esse sistema global ele vai servir como referência para a existência de outros sistemas de proteção dos direitos humanos, como, por exemplo, o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, cujo principal documento é o Pacto de San José da Costa Rica do ano de 1969, tá ok? Então, Newton, pera ainda. Onde é que eu vou encontrar cada um desses direitos e quais são os principais direitos?
A leitura da declaração, ela se faz importantíssima. Mas nós vamos ter alguns artigos aí que eles são costumeiramente cobrados em prova. Então, o que é que eu aconselho a você? Assiste a aula, imprime a declaração que está em anexo no seu material e começa a acompanhar junto comigo. O artigo 1º, eu já falei, todos nascem livres e iguais. Então, eu tenho a presença aqui da primeira referência à liberdade e eu tenho, acima de tudo, a referência à igualdade. Mas se você pegar o artigo 1º e o artigo 2º, parágrafo 1º e 2º, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o seguinte, um reforço a isso que nós chamamos de igualdade. Newton, mentira, não, verdade, quer ver? Lá no artigo 2º eu tenho assim, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie. Aí eu vou reforçar ainda, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza. Ou seja, ele fala sem distinção, exemplifica quais seriam as formas de distinção, de diferenciação e diz assim, estas não serão aceitas. Ele fala que todo ser humano tem capacidade de gozar desses direitos, tá ok? E ele ainda vai continuar. Origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Efetivamente, o artigo 2º, aí no que tange ao que seria o parágrafo 1º, ele reforça a tal da igualdade. Newton, mas qual igualdade? A igualdade de caráter material e não a igualdade de caráter formal, que também está presente dentro da declaração, mas em um momento posterior, tá ok? O parágrafo 2º também desse artigo 2º, você vai ter não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, que se trate de um território independente, sob tutela sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Portanto, você já grifa aí no seu material, pega o artigo 2º, une com um trecho do artigo 1º que fala sobre igualdade e já fala aí da tal da igualdade ou isonomia material. Lembrando que se trata de tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida de suas desigualdades. Portanto, o princípio da isonomia, que decorre de parte do artigo 1º e do artigo 2º, ele vai nortear, e é assim que essa declaração vai acabar mudando a história dos direitos humanos no mundo, vai nortear um princípio bem conhecido que está expresso dentro da nossa Constituição Federal. Com o passar do tempo, trechos da declaração que serviram para a fundamentação de outros pactos, documentos como um todo, acabaram sendo absorvidos para as nossas legislações, seja a legislação de caráter constitucional ou as infraconstitucionais. Essa é a importância dela. Newton, se eu continuar lendo assim, dá para esquematizar? Dá. Olha aí o artigo 3º, já que você imprimiu. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, Newton, pera ainda, o direito à liberdade, à segurança pessoal e à vida. Pera ainda, você deve lembrar que quando nós falamos de direitos de liberdade, nós falamos de ações que o Estado deve negativar. Ou seja, são ações negativas, o Estado deve se abster. É bom colocar o I bem aqui, né? Para ficar negativas, porque assim você não vai me chamar de analfabeto. Então, eu estou falando aí de obrigações, na verdade, de ações negativas efetivamente falando. É como se eu dissesse assim, Estado, você não pode tirar a minha vida. Estado, você não pode, claro, sem algum tipo de fundamentação, tirar a minha liberdade e a minha segurança pessoal. Diga-se de passagem, vem para cá. Os direitos que estão presentes dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles são absolutos? Não. Eles são o quê? Relativos. Eles são relativos.
Agora uma coisa que eu quero que você tenha cuidado, certo? Você viu que alguns direitos, por mais que sejam relativos, eles vão se converter em um caráter absoluto, como, por exemplo, o direito de não ser torturado. Mas toda vida que você tiver dúvida sobre esses direitos sendo relativos ou não, você se toca de uma coisinha bem simples. A gente está falando do direito à vida, lá do artigo 3º do mais importante documento sobre direitos humanos. Mesmo que eu tenha o direito à vida ali presente, nota que eu não vou ter vedação. Dentro do texto da declaração, há pena de morte. Isso aí vai ser muito cobrado para você em prova. Exemplo, no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, há uma expressa orientação para a preservação do direito à vida, ok? Porém, quando ele fala há uma vedação à pena de morte, aí o item se torna o quê? Incorreto, tá ok? Vamos lá, continuando. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Deixa ele falar uma coisa. Assim como não ser torturado, que você vai encontrar no artigo 5º, o não ser escravizado também vai ter essa ideia de um direito que, por mais que seja relativo, se reveste de caráter absoluto, tá ok? Então, lá no artigo 4º você encontra uma vedação à escravidão e à servidão, e no artigo 5º você vai encontrar ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Mais uma vez eu lembro que essa declaração norteia o nosso ordenamento jurídico, haja vista que, lá no artigo 5º, inciso 47 da nossa Constituição Federal, você tem uma vedação a algumas penas. E dentre as penas que são vedadas no Brasil, são as penas cruéis. Você lembra disso? Ah, Nilton, penas cruéis de trabalhos forçados. Pois é, tá vendo como a gente bebe da fonte desta declaração? Então, tranquilo. Lá no 6º você vai encontrar todo ser humano tem direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Encontramos uma outra igualdade. Encontramos aí a igualdade formal. Encontramos aí a igualdade perante a lei. Nilton, pera ainda. Parece que eu estou vendo a Constituição de 88. Vem comigo. Muitas pessoas acham que a declaração imita a Constituição. Mas a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Portanto, se tem aqui um beber de fonte, é o beber da Constituição para com a declaração e não o contrário, tá ok? Até porque, se você parar para pensar, o mundo vivia um momento aí ainda muito caótico. Não se sabia nem sequer ao certo se a ONU teria força suficiente para evitar uma nova guerra de proporções mundiais, tá ok? Nilton, vamos lá. Caminhando pela minha declaração, que você tem aí expressa, né? Você vai ver que nós temos aqui algumas garantias, certo? Processuais. Nilton, como assim? Você vai ver, por exemplo, no artigo 9º, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Lá no artigo 10, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então você vai ter dentro da declaração aí também algumas garantias processuais, tá ok? Quer que eu lhe chame a atenção? Grifa aí no teu material. O artigo 13. O que é que a gente vai encontrar no artigo 13? Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção. Olha aí, Nilton, liberdade de locomoção. Mas olha que interessante. E residência dentro das fronteiras de um estado. Ele não diz que é do seu estado. Mas se você pegar o parágrafo 2º desse artigo 13, diz assim, ó, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país. Beleza, vamos ter cuidado, que algumas provas trazem uma pegadinha nisso aqui. Depois de dizer qualquer país, diz assim, inclusive o próprio, e depois, e a este regressar. Veja bem, tenha cuidado.
Há pouco tempo, uma prova aqui no estado do Ceará, ela gerou um certo mal-estar com relação ao artigo 13, parágrafo 2º, porque ele está dizendo que o indivíduo ele pode deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Mas muitas vezes a prova entende que este regresso ele só é ao seu próprio país. Então, lá no artigo 13, no parágrafo 2º, você faz uma ressalva que este regresso, ele é ao seu próprio país. Olha como os artigos se tornam correlatos. Se você pegar o artigo 14, ele vai falar do asilo em outros países, ou seja, você pode, desde que vítima de perseguição, procurar asilo em outros países, tá ok? Nilton, me diz aí, mas por favor, um artigo que é cobrado, o artigo 15. O artigo 15 fala de quê? Direito de nacionalidade. Aí você vai ver lá no parágrafo 1º do artigo 15, todo homem tem direito a uma nacionalidade. Lembrou de alguma coisa, né? O artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil, quando ele fala dos direitos de nacionalidade. Então, você já dá uma grifadinha aí no artigo 15. O 16, ele é interessante. Parece um artigo de segunda importância, parece um artigo de segunda expressão, mas na verdade ele está falando de algo que parece que é tão, mas tão, cada vez incomum durar para sempre hoje em dia, que você acaba dando importância para ele. Ele vai falar de quê? Ele vai falar de família, mas dentro da família vai trabalhar um pouquinho a questão do matrimônio. Aí diz assim, no artigo 16, os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar o quê? Uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e também a sua dissolução. Portanto, o matrimônio não é indissolúvel. Agora, diga-se de passagem, o que é que as provas cobram muito? Quando é que esse casamento não será válido? O casamento não será válido quando não houver o livre e pleno consentimento. Nilton, apareceu uma palavra, nubentes. Aí você, na sua cabecinha, vai entender como sendo, entre aspas, os noivos, tá ok? Então, o artigo 16 aí, ele fala do matrimônio, não deixa de lado no parágrafo 3º a família como núcleo natural e fundamental da sociedade e com todo o direito do mundo de proteção da sociedade e do Estado. Nota que ele está falando que tem que ter a proteção do Estado, aí deixam de ser aquelas questões negativas do Estado de abster-se e passa a ser as questões positivas do Estado de tomar algumas decisões, de garantir algumas proteções, tá ok? Você vai encontrar aí também alguns direitos sociais dentro dessa declaração. Nilton, aonde é que eu vou encontrar esses direitos sociais? Cara, se você parar para pensar, que é um que eu acho muito legal, ele está lá no artigo 26, ele é o direito à instrução. Nós vamos entender como direito à educação. Tem assim, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior. Aí mais uma vez olha a expressão, esta, baseada no mérito. Como esta está sempre fazendo referência ao que está mais próximo, faz referência à educação superior. Nilton, pera ainda, deixa eu ver se eu entendi. Ele fala de instrução elementar e fundamental, ele fala que a instrução elementar será obrigatória, a instrução técnico-profissional acessível a todos e a instrução superior baseada no mérito. Então, o que é que eu aconselho? Quando você tiver essas discussões aqui, vamos pegar a instrução, vamos pegar aqui o 26, vamos colocar ele aqui e vamos tratar como se fosse educação. O que é que a gente tem aqui? Educação no sentido elementar. Você nota que ele fala em elementar? Vamos falar de educação no sentido fundamental. Fundamental. Vamos falar de educação no sentido técnico. Vou colocar só técnico, tá ok? Profissional.
e vamos falar de educação superior. Educação superior. Olha que coisa interessante. Tu vai ticando as coisas. O que é que ele falou? Que a educação elementar, ela vai ser, olha o G de gratuita e olha o O de obrigatória. Que a educação fundamental vai ser gratuita, mas não tem o O de obrigatória. A educação de nível técnico profissional, acessível a todos. Acessível a todos. Assim como a educação superior, que deve ser acessível, mas acima de tudo, baseada em quê? Em méritos. Na meritocracia. Aí eu já chamo a atenção para uma discussão. Que discussão seria essa? Lembra quando nós decidimos estabelecer ações afirmativas para o ingresso em universidades públicas, baseado em algumas chamadas de cotas, ações afirmativas? Pois é, para muitos rompia com a meritocracia, algo que está previsto na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, olha o que a gente fez. Pegou o artigo 26, esquematizou um pouquinho, e isso aqui é cobrado em prova. Agora, detalhe, viu? Os últimos artigos aí, né, os artigos 28, 29 e 30, eles são artigos que falam, dentre outras coisas, principalmente o 30, das questões interpretativas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essas questões elas têm que ser interpretadas para aumentar, para melhorar a proteção desses direitos, nunca para se voltar contra eles ou para restringi-los. Então, a nossa aula não substitui a leitura. O contexto histórico foi dado alguns artigos mais importantes apresentados. Aqui você vai encontrar direito de reunião. Aqui você vai encontrar várias garantias processuais que nós falamos. Aqui você vai encontrar alguns direitos sociais, inclusive o acesso à cultura. Então, a declaração é o texto base, pessoal. Essa aula tem que ser lado a lado com ela. E agora a gente vai para as nossas questões, tá ok? Vamos lá. Julgue os itens seguintes a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora assegure todas as garantias de defesa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não garante de forma expressa a presunção de inocência, até que a culpabilidade de alguém tenha sido provada. Oh, meu Deus do céu! Você vai pegar, essa é bem simples, essa é bem rápida, certo? Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento em questão, e vai correr para saber se o que está escrito aí é verdade ou não, lá no artigo 11. Você vai dar pausa no vídeo e vai correr para o artigo 11. Quando você der pausa, você vai encontrar lá no artigo 11 o princípio da presunção de inocência, uma das garantias processuais previstas na DUD, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, sem problema nenhum, como está dizendo aí, que a Declaração Universal não garante de forma expressa, o item é errado. Tá ok? Ao prever que ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua propriedade, a DUD pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. Vem para mim, uma das características dos direitos humanos, a relatividade. Os direitos são relativos e quase sempre uso como exemplo o direito à vida. O direito à vida, que seria o mais fundamental de todos, ele pode ser relativizado em determinados casos. Portanto, nenhum direito é absoluto. Você deve lembrar que direito a não ser torturado, que direito a não ser escravizado, são direitos que acabam se revestindo de caráter absoluto, mas também são considerados relativos. Quando ele fala direito humano absoluto, o item se torna errado, tá ok? Próximo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, item A, não apresenta força jurídica vinculante, entretanto, consagra a ideia de que, para ser titular de direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado membro da ONU. Olha aí, o que é que ele fez? Vem para mim. Não apresenta força jurídica vinculante. Beleza, uma polêmica, você entende. Mas depois, para elucidar qualquer dúvida, ele diz que a pessoa deve ser nacional de um Estado membro da ONU. Mentira! Qualquer pessoa de qualquer Estado. Então, o item A está incorreto, independente da polêmica que você tem no começo do item. B. Não prevê expressamente instrumentos ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória, até pelo formato de resolução. Você não tem um comitê, você não tem um conselho, portanto, o item B é correto. Não há essa previsão dentro do que nós vemos ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos. C. Prevê expressamente a proteção ao meio ambiente como direito de todas as gerações,
bem como repudia o trabalho escravo, determinando sanções econômicas aos estados que não o combaterem. Determinando sanções, no formato de resolução ela faz isso, nada disso, ela expressa direitos de primeira e segunda geração, mas não determina quais são as punições. Então, o item C está incorreto. D, é uma declaração de direitos que deve ser respeitada pelos estados signatários, mas devido ao fato de não ter a forma de tratado ou convenção, não implica vinculação desses estados. Nilton, pera ainda. Nesse caso aí, o item B já se mostrou mais verdadeiro do que qualquer outra coisa. Mas quando ele diz assim, é uma declaração de direitos que deve ser respeitada pelos estados signatários, mas devido ao fato de não ter a forma de tratado ou convenção, não implica vinculações desses estados. Me diga uma coisa, estados signatários de quê? Da convenção? Não, não. Os estados são signatários da ONU. E a declaração era um documento que emana da Assembleia Geral, mas não tem estado signatário à declaração, não. Então, a gente também saiu daquela polêmica da força vinculante do formato de resolução, porque o item D é incorreto. Item E, inovou a concepção dos direitos humanos, porque universalizou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, privilegiando os direitos civis e políticos em relação aos demais. Quando eu uso o termo geração, não quer dizer que uma geração venha a sucumbir à geração anterior, não. Nada disso. O que eles fazem é se complementar a uma complementariedade e não uma sobreposição. Portanto, os direitos civis e políticos estão em pé de igualdade com os direitos econômicos, sociais e culturais dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, o item E também está incorreto. Espero ter ajudado. Até nosso próximo encontro. Valeu!